Olá a todos, é muito bom estar aqui mais uma vez com vocês, nesse momento especial, estudando a doutrina espírita e que os espíritos de luz nos envolvam, nos inspirem, nos orientem e nos façam refletir sobre o tema aqui estudado hoje. E nós trouxemos hoje o tema Sinais dos Tempos e Geração Nova. Esse tema ele foi retirado do texto do capítulo 18 do livro A Gênese. O estudo foi praticamente feito sobre esse capítulo, que é um capítulo muito interessante, vale muito a pena ler, é um capítulo pequeno, é uma leitura que é muito interessante, principalmente para a gente tentar entender esse momento atual que a gente está passando. O estudo foi feito sobre ele, mas é sempre uma coisa mais rápida, vale a pena dar uma lida, tá? Eu indico a quem se interessar a leitura desse capítulo 18 do livro A Gênese de Allan Kardec. E para começar o estudo, eu vou começar com a leitura da questão 728 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar. Porque o que chamais de destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, o que os espíritos nos explicam é que o que a gente chama de destruição, na verdade, não passa de transformação para a melhoria de nós, espíritos, seres vivos. Então, nós estamos passando atualmente por grandes acontecimentos da regeneração da humanidade. E esses grandes acontecimentos, na verdade, eles fazem parte da lei da natureza. É a lei da natureza se cumprindo. A Terra, como tudo que é criado por Deus, ela também está submetida à lei do progresso. Então é isso que a gente vê acontecer hoje. É o progresso do nosso planeta, é a transição do planeta, transição do nosso mundo para mundo de expiação e provas para mundo de regeneração. É o nosso progresso. Então, e esse progresso, ele se dá de duas formas. A Terra progride fisicamente através da transformação dos seus elementos, né? Nós, seres humanos, os animais, os vegetais, enfim, o progresso físico do planeta e o que é necessário até para que aqui cada vez mais a Terra possa ser habitável por seres mais e mais avançados, isso, aperfeiçoados, isso é característica, né, do progresso, da evolução, e também o progresso moral, simultaneamente ao progresso físico, como a gente falou, o progresso moral, que se dá através da depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que povoam o nosso planeta. Purificação desses espíritos, né? E esses dois progressos, eles acontecem paralelamente, porque o progresso da habitação, que é o nosso planeta, ele tem relação com o progresso do habitante, que somos nós. Nós chegamos hoje a resultados, e se falando em evolução, a resultados jamais alcançados nas ciências, nas artes, na tecnologia. A gente vê isso aí o tempo todo, o quanto nós evoluímos intelectualmente. Mas falta um grande progresso ainda a realizar, que é o progresso moral. E esse vai a passos de tartaruga. O progresso intelectual, ele marca a primeira fase do desenvolvimento, do avanço da humanidade, mas ele por si só é incapaz de regenerar a humanidade. O que faz com que a humanidade se regenere é o progresso moral. É esse que a gente busca, é esse que a gente vem buscando. É esse que falta evoluir. A humanidade hoje, ela se transforma como já se transformou em outros tempos. Esse processo de transformação já aconteceu por diversas vezes. Um exemplo de um momento de transformação do planeta foi, por exemplo, com o nascimento, a reencarnação, o nascimento do filósofo Péricles, em determinado século da Grécia, junto com outros tantos filósofos que nasceram na mesma época. Então, essa gama de espíritos avançados, eles modificaram o pensamento de toda uma humanidade na época. E até hoje influenciaram
mudanças e até hoje eles nos influenciam, séculos e séculos depois de seu nascimento. Então, isso mostra o quanto se modificam as massas, o quanto as transformações modificam um grupo de pessoas e se mantém até modificando, influenciando durante tantos e tantos séculos à frente. E cada transformação é marcada por uma crise, que é a crise do crescimento, né? Evolução, crescimento. E essa crise do crescimento, ela se parece muito com a nossa crise do crescimento, nossa, dos humanos. Um exemplo de crise do crescimento nossa é a crise da adolescência. Todos aqui se lembram da adolescência. Para alguns pode ter sido mais amena, para outros mais difícil, mas foi uma crise. Porque o nosso corpo muda fisicamente, muda muito e muda muito rápido. Então nós nos olhamos no espelho e não nos identificamos mais. Quem somos nós? A crise de identidade. Simultaneamente os nossos pensamentos mudam. Nós não sabemos se somos jovens, se somos crianças, queremos que os nossos pais nos tratem como jovens, mas nós agimos infantilmente. Então é uma grande crise. Quem somos nós? Onde estamos? O que faremos? É uma grande crise a adolescência. E é essa crise do crescimento nossa que é parecida com a crise do crescimento da humanidade. Elas são dolorosas, arrebatam, levam com elas gerações e instituições. Isso faz parte das crises do crescimento, da transformação. Mas elas sempre são seguidas de grandes períodos de evolução, de progresso material e moral. Após a crise, vem o progresso. E essa marcha do progresso da humanidade, ela pode acontecer, normalmente acontece de duas formas. Ela acontece de forma gradual, quase imperceptível. Ela é lenta, progressiva, se traduz em mudanças nas leis, nos costumes, nos hábitos. Quer dizer, a Terra, o planeta, ele está mudando, a humanidade está mudando, está se transformando para melhor. Mas isso acontece de forma gradativa e a gente quase não percebe. E essa mudança também pode se dar de forma brusca, abrupta mesmo, transpondo em alguns anos o espaço que levaria séculos a percorrer. Isso normalmente acontece através dos flagelos destruidores, das calamidades públicas, das grandes doenças que dizimam a humanidade. E o que explica bem isso é a questão 737 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Essas subversões, porém, são frequentemente necessárias para que mais pronto se dê o advento de uma melhor ordem de coisas e para que se realize em alguns anos o que teria exigido muitos séculos. Então os espíritos explicam: os flagelos vêm para que a humanidade progrida mais depressa. É preciso que essas subversões são necessárias frequentemente para que se dê uma mudança na ordem das coisas. É importante mudar toda a ordem de coisas. E para que se realize essa mudança em alguns anos, em apenas alguns anos, o que levaria séculos. Então, é necessário que aconteça dessa forma. É um progresso, é a evolução de forma mais rápida. Por quê? Porque em diversas épocas, espíritos de escola, que são espíritos avançados, procuraram impelir, impulsionar o nosso planeta, a nossa humanidade ao progresso moral. Mas nós nos mantivemos por tempos e tempos, surdos aos ensinamentos desses espíritos. Então, por isso é preciso que, vez por outra, se dê de forma abrupta para que a gente caminhe em pouco tempo aquilo que nós levaríamos séculos para caminhar. Essa humanidade, essa geração, porque nós convivemos nessa transição com duas gerações, então essa geração antiga, carregada de vícios, ela vem saindo de cena para que seja substituída por uma nova geração de espíritos mais avançados, mais aperfeiçoados.
E por isso, mas com essa sociedade se modificando, é que a sociedade cada vez mais, a humanidade cada vez mais encontra eco para mudanças como o surgimento de instituições protetoras, civilizadoras, como sociedades, entidades, ONGs, protetoras dos animais, protetoras dos negros, protetoras dos homossexuais, leis voltadas para a proteção, leis penais mais humanizadoras, ou também leis voltadas para a proteção da mulher, como é a Lei Maria da Penha aqui no Brasil, estatutos que protegem a criança, o adolescente, o idoso. Então, com essa nova geração, a sociedade encontra-se eco na sociedade para que se instituam órgãos protetores. Então é o terreno fértil para isso. Por quê? Porque é uma nova ordem de espíritos aqui povoando o nosso planeta. Essa é a transição, né? Do mesmo modo, a gente não vê sumir, ainda não estamos nesse ponto de evolução, mas a gente vê perder força os preconceitos de raça, preconceitos de cor, de crença, e também cada vez mais aumentar o interesse pelas questões espirituais. Isso tudo faz parte desse momento de transição, marcando essas duas gerações que caminham juntas, uma indo e outra chegando, né? Essa nova geração de novos espíritos, ela vê nas ideias espíritas uma grande alavanca para essa mudança. E o espiritismo vê nesses novos espíritos um terreno fértil para o seu desenvolvimento, para o seu acolhimento. Por quê? Porque o espiritismo ele tem toda uma base moralizadora, progressista. O espiritismo é, sem sombra de dúvida, a doutrina mais apta a esse movimento da regeneração. E nesse movimento de regeneração é chegado o tempo em que a Terra vai estar povoada apenas de bons espíritos. Aqueles espíritos encarnados e desencarnados também, é bom lembrar. Aqueles espíritos endurecidos e que praticam o mal pelo mal não terão mais vez no nosso planeta. Eles não reencarnarão mais aqui. Eles emigrarão para outros planetas, para outros mundos inferiores, para onde eles vão levar o seu grande conhecimento intelectual, né? Porque eles têm um grande conhecimento, temos um grande conhecimento intelectual. Então eles levarão para esses mundos o seu grande conhecimento intelectual, propiciando o avanço desses mundos e o deles próprios, e vão ser substituídos no nosso planeta por espíritos mais aperfeiçoados, mais avançados, né? Hoje a gente já vê que em cada criança que nasce, ao invés de um espírito atrasado e inclinado ao mal, a gente vê um espírito inclinado ao bem, propenso ao bem. Na nossa família mesmo, as crianças que nascem, cada geração que nasce a gente vê que é um pouco melhor do que a anterior. Então basta ter olhos de ver para perceber que é o progresso do nosso planeta, é a renovação. É o movimento mesmo de transição de um mundo para outro. E nesse movimento de transição, confundem-se os elementos das duas gerações. Enquanto a gente assiste a uma geração saindo e outra geração chegando. Gerações essas com pensamentos e pontos de vista completamente opostos. Então a gente convive com um paradoxo na sociedade. E a gente vê isso claramente. Paradoxo do crescimento. Inclusive, e nos influenciam, as duas gerações nos influenciam simultaneamente. A gente vê esse paradoxo dentro de nós. Por exemplo, quando a gente critica um político pela falta de ética, e a gente critica, e ao mesmo tempo a gente vai fazer o imposto de renda da gente, é o momento, né? A gente está na época de fazer o imposto de renda, e a gente vai lá, tá fazendo, mas peraí, acho que dá para eu dar uma burlada nesse ponto aqui, dá para eu dar uma burlada nesse outro pontinho aqui. O que eu estou fazendo? Cadê a ética?
não é verdade? Como eu posso criticar o outro se eu ajo da mesma forma? Isso é para pensar. Isso mostra como nós estamos num paradoxo entre as duas gerações, como nós sofremos a influência das duas. Mas pelo menos nós já evoluímos ao ponto de sabermos que estamos errando e nos corrigirmos. É importante que a gente pense sobre isso. Então, isso só mostra que a gente ainda traz dentro de nós os vestígios da geração antiga. Mas é importante que nós pensemos qual geração nós queremos que nos influencie. Nós queremos fazer parte da obra da regeneração, né? Então é importante que a gente se policie nos nossos próprios atos e não critique tanto o outro também. Ore por ele. Isso é que é o mais importante. A nova geração, ela se distingue por inteligência precoce, por razão precoce e pelo bem inerente a eles, além do vínculo com a crença espiritualista. Enquanto que a geração antiga, os espíritos atrasados, eles se distinguem pela revolta contra Deus, pelas paixões degradantes, pelo ciúme, pela inveja, ou seja, por tudo que é material. Vícios esses que a gente precisa expurgar da terra, cada vez mais nesse momento de transição. E um texto que fala muito sobre esse momento atual que a gente passa, sobre esse momento de transição, e é um texto de 1866, é lá do livro Obras Póstumas de Kardec, tem um texto chamado A Regeneração da Humanidade. Esse texto é de 1866, e percebam como ele é atual. Eu trouxe um pequeno trecho dele. E diz assim: infelizmente, a maioria dos espíritos rebeldes, desconhecendo a voz de Deus, persistirá em sua cegueira e sua resistência marcará o fim de seu reino por lutas terríveis. Em seu desvario, eles darão impulso à destruição, que gerará uma multidão de flagelos e calamidades, e sem querer apressarão a chegada da era da renovação. E como se a destruição não marchasse bastante depressa, ver-se-ão suicídios multiplicando-se numa proporção incrível, até entre crianças. São esses os verdadeiros sinais dos tempos. Em síntese, o que o texto diz é que os próprios espíritos rebeldes, na sua cegueira, eles vão impulsionar o movimento de renovação e vão fazer com que se apresse a chegada da era de renovação. Eles vão ser a mola propulsora da mudança, sem querer. E como se essa destruição toda não bastasse, ainda veremos crescer o índice de suicídios, inclusive entre crianças. Gente, olha o quanto isso é atual. A gente está falando sobre isso nos últimos anos, sobre como cresceu o índice de suicídios, inclusive entre crianças. O quanto aumentaram as doenças mentais na nossa sociedade. Joana de Ângeles tem toda uma coletânea de livros falando sobre isso. Então, os espíritos falavam sobre isso em 1866. E olha, a gente vendo isso tudo acontecendo à nossa volta. É para a gente refletir. A gente falou que os espíritos retardatários, eles vão reencarnar já em outros planetas, em mundos inferiores, né? Mas isso não vai acontecer a todos os retardatários. Aqueles retardatários que, na verdade, se mantiveram retardatários por conta das circunstâncias e do meio em que viviam, mas que, apesar das imperfeições, já se encontram maduros e predispostos à mudança, a espiritualidade está atenta a esses espíritos. Esses serão retirados desse contexto, até de forma coletiva, e levados à espiritualidade, ao mundo espiritual, para que possam se recarregar em novas fontes, em fontes mais puras, para que possam enxergar o que não enxergavam aqui, porque se permanecessem aqui, persistiriam no erro, e serão levados à espiritualidade para que possam ver o que não viam aqui e para que possam voltar para a Terra já regenerada e contribuir com a evolução do nosso planeta. Então, olha como a espiritualidade está atenta e como Deus não nos abandona. Tudo isso faz parte de um movimento natural, como a gente falou. É a lei do progresso. Em alguns momentos é preciso que aconteça assim, para que se instale uma nova ordem de coisas. E essa mudança tão radical como a gente está passando, não pode acontecer sem grandes comoções. Essas grandes partidas coletivas, na verdade,
elas têm por finalidade transformar o espírito de toda uma massa mais rapidamente. Porque esse melhoramento, quando individual, ele passa despercebido, mas ele tem um efeito diferente quando a melhora se opera simultaneamente sobre grandes massas. Porque conforme a proporção que assuma sobre em uma geração, ele pode modificar profundamente toda a ideia de um povo e de uma geração inteira. E é o que a gente está vendo agora. Com essa situação da pandemia mundial, a gente está sofreu pela China, sofreu pela Itália, sofreu pela Espanha, sofreu pelos Estados Unidos e está sofrendo agora na própria pele. Então, nós estamos praticando a empatia, nós estamos nos colocando no lugar do outro, porque o que está acontecendo com o outro está acontecendo com a gente. A gente está desenvolvendo a solidariedade, a fraternidade. Estamos orando coletivamente, em pensamento, cada um na sua casa, mas orando juntos para que se instale rapidamente uma nova ordem de coisas, para que possamos passar por isso confortados pela espiritualidade, por Deus. Então, olha o quanto estamos nos melhorando, o quanto isso está mudando toda uma massa. Né? Então, esse desencarne coletivo, esse sofrimento coletivo é necessário para mudar toda uma ordem de coisas. E como foi dito, após grandes choques que dizimam populações, em todas as épocas da história, após essas grandes crises, seguiram-se grandes eras de progresso. Então isso mostra o quanto a gente se aperfeiçoa na crise, o quanto a gente se melhora na crise, o quanto a crise é necessária para o nosso progresso, para o nosso crescimento, para a nossa evolução e do nosso planeta. E só para terminar, exemplos de progressos que surgiram após grandes flagelos destruidores, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente pode citar a invenção do computador, que surgiu depois, que é uma evolução dos aparelhos de rádio e de radar que eram usados durante a guerra, que eram aparelhos que trabalhavam com mensagens criptografadas, e o computador é uma evolução desses aparelhos. Os aparelhos de raio-x usados durante a guerra, que foram aperfeiçoados para tratarem com radioterapia os pacientes de câncer. A cirurgia plástica, que surgiu após as guerras para poder trazer um pouco de conforto aos soldados mutilados pela guerra, além dos traumas mutilados também. Então o médico se dedicou a isso. E assim sucessivamente, nós temos inúmeros progressos trazidos que mostram o quanto a gente evolui, o quanto a gente cresce depois da crise. Então, aprendamos com isso, sairemos muito melhores, muito mais fortalecidos depois de toda a situação que a gente vem passando atualmente. Então, estejam todos com Deus, que Ele nos abençoe e nos ilumine sempre. E até o nosso próximo encontro.